Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de cumprir o roteiro de mais uma jornada levando o pantaneiro para o rodeio da boiada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV convidou os companheiros e companheiras boiadeiros para fazer esta reunião na intenção de contar os casos verdadeiros vistos e vividos durante a nossa jornada estradeira. E já começa então esta função novidadeira com a recitação da prosa brideira do dia. Nem seria necessário dizer isso aqui, mas no nosso setor pecuário todo mundo tem total sabedência das consequências da punhalada traiçoeira dada pelo presidente dos Estados Unidos contra a economia brasileira em geral e contra o produtor rural de maneira especial. E é natural que isso seja mesmo motivo de grande preocupação para quem ganha a vida na lida de gado, né? Assim mesmo, o caso presente exige do vivente prazo maior de prosa e pensamento, que é para adquirir perfeita compreensão do rumo que o carretão deve tomar no eito daqui para frente. Pois então, a este respeito, o pessoal da Scott Consultoria está chamando a atenção dos companheiros e companheiras boiadeiras para algumas situações de grande relevância para a gente não minimizar, mas também não exagerar na verdadeira importância desta taxação, que é mesmo injustificável, agressiva e inaceitável. A primeira questão é que as vendas daqui lá para o gigante nortista fazem sim uma baita diferença para o nosso setor exportador e vão fazer muita falta, mas representam hoje só 2% da produção total da pecuária nacional. Se o insidioso e perigoso dirigente estadunidense insistir nesse delírio tarifário, pode até demorar algum tempo, mas levando em consideração a atual situação de carestia no mercado mundial, é claro que vai aparecer interessado em ficar com essa mercadoria. Já em relação ao valor da arroba, a explicação para a deiçada geral da cotação é que, com a incerteza geral sobre o que vai acontecer nos próximos dias, o frigorífico parou de comprar e, logicamente, que está aproveitando para derrubar o preço preventivamente. Acontece que, olhando bem para o nosso calendário pecuário, a temporada do confinamento já está começada e isso tem forte influência no abastecimento do mercado. Conforme é o roteiro costumeiro do comércio boiadeiro, nestas alturas de julho, os frigoríficos já compraram antecipadamente, no termo ou na bolsa, a maior parte do gado que estava previsto no seu planejamento inicial. E essa imensa boiada, que nem está toda terminada ainda, né? Já está com contrato assinado e preço acertado. Aí, na negociação do tanto que falta para completar a programação, o comprador está descendo o facão, que é para diminuir a perda do patrão na média do volume total que foi contratado. Além disso, tem ainda o ponto em que a gente está no ciclo natural da nossa atividade. E como também não é novidade, com a valorização da reposição, o que já está acontecendo é a retenção de fêmeas nas fazendas para reprodução. O resultado é a redução na oferta total de animais para abate. E conforme mandam as leis do mercado, em mais dias ou menos dias, o preço vai subir e não tem nada, nem ninguém que possa impedir. Na lista do que o amigo pecuarista tem de fazer antes de sair com o gado engordado para enfrentar o mercado, uma coisa que não dá para esquecer é consultar um especialista nessas artes de comercialização. E com a intenção de ajudar nesta hora, a gente faz agora a apresentação da conversa com o analista. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo, estou como analista de mercado aqui na Scott Consultoria. E aqui estamos para responder uma pergunta, né? Uma das principais perguntas, inclusive, para esse momento desse 2025, que vem bastante bagunçado, inclusive, sobre a retenção de fêmeas nesse momento, né? Que conta que o pecuarista tem que fazer para saber se ele vai segurar a sua bezerra dentro da propriedade, se ele vai fazer a comercialização, se ele vai segurar uma matriz, se ele vai comercializar ela, pensando na produção de bezerros daqui para frente. Primeiro de tudo é que o pecuarista ele precisa ter em mãos o seu custo de produção. Visto que ele vai manter um animal na sua propriedade por mais tempo, nesse momento que nós estamos, ele precisa saber justamente quanto ele vai gastar por dia ou por período que esse animal vai ficar dentro da sua propriedade, pensando num bezerro, numa vaca, custo de alimentação e também pensar no seu custo de oportunidade para esse momento. Ter uma previsão de mais ou menos a rentabilidade que ele vai conseguir com a comercialização no futuro, olhar mais atentamente para o mercado futuro,
esse preço que ele teria da remuneração, da comercialização desse bovino mais para frente, né, pensando no bezerro, se tornando aí um boi gordo, pensando na bezerra, se tornando uma vaca matriz para produção de bezerro nos próximos períodos, ter uma ideia de variação do ágio que ele vai ter para esse momento e pensando também no custo de oportunidade, a gente tem que falar das taxas de juros no nosso país, né? Se realmente faz aí valer o investimento nesse momento na atividade ou pegar o dinheiro e fazer outro tipo de investimento para esse momento. Ou seja, o pecuarista praticamente ele tem que ter uma ideia de futuro, e mercado futuro, para onde vão estar os preços, aquela ideia também de custo de produção, porque o período que você tem o animal dentro da sua propriedade, se você faz uma comercialização no futuro, você ainda pode ter o prejuízo pensando no seu gasto que você teve com ele durante a vida toda ao longo desse período. Exemplo é ficar muito preso a preços, né, nesse momento, talvez não seja o ideal pensando na rentabilidade, porque às vezes você tem aí uma arroba de boi gordo negociada, vamos colocar aí no mercado futuro, chegando a R$ 340 por arroba, que seriam aí praticamente R$ 40 a arroba por mais nesse momento, porém você tem um custo de produção de 350, ou seja, você está tomando prejuízo mesmo com preços extremamente positivos para esse momento. Ou seja, o pecuarista tem que fazer a conta dentro da sua propriedade do custo de manutenção de cada categoria de animal, aí para justamente saber o período correto de venda, se vai fazer a venda agora, se vai fazer a comercialização no futuro, tendo uma ideia também, pensando da oferta e demanda do mercado como um todo. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. A gente se vê em breve. Até a próxima. E a gente lembra que, sendo a nossa intenção a de ajudar o companheiro e a companheira boiadeiros a arrumar solução para os problemas, sejam corriqueiros ou não, a gente está aqui esperando a sua participação, que pode ser na forma de uma mensagem para o endereço eletrônico pauta@tvterraviva.com, repetindo, pauta@tvterraviva.com.br, ou então por meio de uma ligação para o nosso número de WhatsApp, que é o 11 94174 0716. De novo, 11 94174 0716. Estando o serviço já bem encaminhado, com metade do terreno já loteado e capinado, e com o sol já quase no meio do céu, a peonada faz agora uma parada ligeira e cada um vai pegar o seu farnel para retomar a empreitada depois que a fome estiver satisfeita. E a gente volta num instante só. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Conforme já é da sabedência geral de todo mundo, que nos dá a honra de ter a sua audiência, neste 2025 que está em andamento, nosso canal Terra Viva está completando 20 anos de existência, numa trajetória que enche o nosso coração de alegria, orgulho e satisfação, pela história que a gente construiu e continua construindo todo dia, né? Defendendo e apoiando o setor agropecuário brasileiro, que é o verdadeiro motor da nossa economia. Mas na televisão ninguém pode ter a ilusão de que vai fazer alguma coisa sozinho. E o caso então é que, desde o começo deste caminho, o Terra Viva fez questão de ter a companhia de gente da maior qualidade e da maior importância na nossa atividade. E um dos primeiros parceiros do então nascente canal foi a revista DBO. Pois então, para participar da festa e da comemoração, a gente está recebendo a visita do jornalista Demétrio Costa, fundador e diretor executivo da DBO Editores Associados, a quem honrosamente o nosso programa deve a sua existência. Boa noite, seu Demétrio Costa, Boa noite, muito bem-vindo Sidney. aqui no nosso terreiro. Aqui é a sua casa, você que ajudou a gente a levantar esse eixo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sidney. Um orgulho de ter a bandeira da DBO hasteada no Terra Viva diariamente. É uma honra sempre muito grande para a gente, né? Agora, o Demétrio, embarcando, né, na jardineira do tempo, né, voltando lá para 2005, né, como é que você ficou sabendo que tinha um projeto de fazer uma televisão inteira voltada para o agronegócio? Isso foi bem no comecinho de 2005, através do Jovelino Carvalho, mineiro, pecuarista e velho amigo,
entende que foi parceiro de primeira hora do Johnny Saad no lançamento do Terra Viva, né? Ele disse, olha, estamos programando aí o lançamento de um canal e você não pode escapar. Dessa vez você vai ter que estar lá conosco. E eu disse, vamos em frente. Agora, você e os seus dois irmãos, né, o Daniel e o Odemar, já tinham uma longa história dentro do grupo Bandeirantes, né? Como é que começou essa sua participação? O Daniel não, né? Mas eu sim. Eu comecei, eu brinco que comecei quase de calça curta na Bandeirantes, comecei aos 15 anos, né, em 1964, vai uma jornada aí, né? Em 1964, e cheguei a Bandeirantes apresentado ao departamento de jornalismo da rádio pelo meu irmão Odemar Costa, que havia sido contratado meses antes pela Bandeirantes para ser locutor esportivo e locutor noticiarista, né? Então ele me apresentou ao Cadunque, que era o lendário chefe de jornalismo da Rádio Bandeirantes naquela época, e eu tinha essa paixão por jornalismo, pela notícia, né? Eu cheguei na Bandeirantes com uma bagagem boa de informação, de conhecimento na área de atualidades, né? Então me dei muito bem, comecei na Bandeirantes, fiz carreira aqui na Bandeirantes, na rádio, na televisão, depois segui em outras emissoras e televisão até chegar à DBO. E a DBO, Demetrio, como é que nasceu a revista DBO? A DBO surgiu por iniciativa de meus dois irmãos, Daniel e Odemar, né? Os dois eram leiloeiros naquela época e os leilões rurais, os leilões de animais, estavam mudando a comercialização na pecuária. E o Odemar, que havia deixado a direção da programa Leilões na época, ele resolveu que iria montar uma empresa de leilão. Juntou-se ao Daniel e, com isso, tentaram criar um jornalzinho, que seria um informe para manter o nome deles como leiloeiro. Mas o primeiro número, falando de leilões que estavam acontecendo de todas as empresas, acabou despertando um grande interesse e, com isso aí, a ideia do jornal para ser um house organ da empresa leiloeira acabou ficando só um jornal mesmo, a empresa leiloeira eles deixaram de lado e a gente entrou nesse caminho, então. Faltava muito informação, né, naquela época. Como é que era o jornalismo de agropecuária quando nasceu a revista DBO? Não existiam tantos veículos, né? Mas tinha no Sul a Granja, que era uma revista já consagrada, tínhamos também no Grupo Visão a revista Dirigente Rural, tínhamos o Correio Agropecuário, que foi um jornal muito importante no meio agropecuário, e mais algumas publicações de menor expressão. A DBO surgiu de uma forma muito humilde, muito simples, como um jornal tabloide, mas ela inovou, quer dizer, ele, né, porque na época era um jornal, ele inovou na medida em que ele se dedicou praticamente exclusivamente à cobertura de leilões que nenhuma outra publicação acompanhava. E isso estava mexendo muito com a pecuária, como eu falei. Então foi um sucesso muito grande logo de início, né? E nós tivemos essa felicidade de trilhar esse caminho com a dianteira de estar tratando de alguma coisa que estava mexendo no bolso, principalmente do pecuarista, né? Servindo como uma referência de mercado. Qual foi a grande contribuição da DBO, né, para o jornalismo de agropecuária do Brasil? Bom, eu acho que uma das contribuições foi essa da especialização, né? Na época era muito comum as publicações serem tipo guarda-chuva, né? Quer dizer, falava de suinocultura, de avicultura, de bovinocultura, de corte, de leite, quer dizer, falava de agricultura, quer dizer, falava de tudo, mas não tinha um aprofundamento em nada, né? Porque dava uma cobertura muito ampla, era um panorama da situação da agropecuária. A DBO, ao contrário, quer dizer, ela se dedicou realmente a um segmento e depois dos leilões ela enveredou para os sistemas de produção, para as novas tecnologias, acompanhamento de mercado. Então, essa especialização acho que foi sempre um marco nosso e a pecuária de corte foi, no fundo, a essência da nossa dedicação aí. Nós passamos por leite, por cavalo, tínhamos isso na revista, né? Pecuária leiteira e equinos, tal. Equinos a gente saiu porque não tinha muita repercussão. Pecuária leiteira, a gente lançou uma revista voltada para a pecuária leiteira que mantivemos durante 16 anos. Também tivemos uma revista voltada para a agricultura, mas o que permaneceu definitivamente mesmo foi a revista DBO, essa sim dedicada exclusivamente à pecuária de corte, né? Ô Demetrio, na sua opinião, o que foi que o programa
Terra Viva DBO na TV, que começou como DBO na TV, né? Qual foi a contribuição do programa? Como é que o programa mudou a vida do pecuarista brasileiro? Bom, em primeiro lugar, quer dizer, uma satisfação muito grande quando a gente recebeu esse convite para participar da grade do Terra Viva, que já no próprio lançamento, me lembro que na época o Johnny Saad falou, você começa quando quiser, mas já no lançamento já foi anunciado que teria o DBO. E aí eu tive a felicidade de trazer um velho amigo, entende, chamado seu Sidney Maschio, entende, que já tinha uma carreira nessa área de televisão, na área rural, passando por programas importantes aí do meio. E o seu Sidney chegou na DBO e vamos desenvolver esse projeto e ele estreou com uma linguagem que na época me chamou a atenção, de uma coisa completamente diferente. E é isso que está até hoje, entende? Essa linguagem que o pecuarista adora de ouvir, entende? Com esse tom muito coloquial, esse tom particular que não tem. E a contribuição, acho que a gente, perdoe a gente, né? Mas principalmente você, acima de tudo, você tem prestado, achou o pecuarista ao longo desse tempo todo, primeiro, a grande referência diária sobre a posição de mercado. Isso aí eu acho que é fundamental para todo mundo que está na área saber como é que está o mercado, como é que está se comportando, as tendências e tudo mais. Fora isso, quer dizer, tudo que há de novo, quer dizer, novas tecnologias, sistemas de produção, essa atualização diária, num horário nobre, entende? Que é uma coisa que, embora tenhamos várias emissoras dedicadas aí ao agro, né, o DBO, Terra Viva DBO na TV, eu acho que é um marco pela sua especialização, é eminentemente pecuária, né? Então é um encontro diário que o sujeito sabe que ele vai ter as informações de mercado e um panorama do que esteja acontecendo aí de novo. Demetrio, eu estava conversando com o Scott, da Scott Consultoria, né? Falei, a gente está completando 20 anos, eu me proponho a ficar aqui por mais 20 anos, né? Então, você também é nosso convidado para ajudar a levar essa bandeira da pecuária brasileira, né? Com Terra Viva DBO na TV pelos próximos 20 anos, né? Não sei se isso é muita pretensão nossa, mas a disposição nossa é essa. Muito obrigado, não só pela sua presença aqui, mas pela força que você tem dado para o programa e pelos espaços que você abriu para o Terra Viva DBO na TV. Abraço, dá um abraço a toda a turma lá da redação e até a próxima. Obrigado. Mais uma vez dizer que é um orgulho realmente ter essa bandeira hasteada e você com o boné diariamente segurando aí o DBO, Terra Viva DBO na TV. Muito obrigado. Obrigado também. No serviço de fazer o aparte do pantaneiro desde o romper da madrugada, a pionada já separou o primeiro milheiro, que vem a ser a metade da boiada que para nós foi encomendada. Está na hora então de fazer uma rápida parada, mas já ficam os companheiros e as companheiras boiadeiros informados de que o assunto que foi reservado para ser tratado na parte derradeira desta ali da apartadeira é o andamento da negociação do boi gordo, que hoje tem a seguinte manchete anunciadeira. No país inteiro, o mercado pecuário está praticamente parado e sem solução à vista para o delírio tarifário do presidente lá do gigante nortista, a nossa praça boiadeira continua largada na descida da ribanceira. Mas apesar dessa trapeira, a exportação de carne brasileira continua aumentando numa toada desinvestada. Não vai demorar nada para a gente voltar. Aguarde. Sendo conhecedora dessa estrada, a nossa mula madrinha quase é capaz de levar a boiada sozinha. De modo que a marcha está adiantada e a gente já pode pegar para destrinchar o caso que foi passado com o boi gordo no mercado. Conforme os companheiros e companheiras boiadeiros de certo que estão vendo também aí na sua região, no Brasil inteiro o mercado pecuário está praticamente parado por dois motivos principais, sendo que o primeiro é a insegurança e o padecimento provocado no setor exportador pela agressão tarifária do presidente estadunidense. E a outra questão é que, aqui no nosso próprio terreiro, o consumidor está ainda mais alongado e vasqueiro, porque nestas alturas atuais do calendário, o que sobrou do dinheiro do salário foi só uma doce recordação guardada no fundo do coração. Aí, com pouca gente querendo vender boiada e menos gente ainda querendo comprar, a nossa praça boiadeira continua despinguelada na descida da ribanceira. De qualquer maneira, a trapeira com os Estados Unidos ainda não derrubou os embarques de carne daqui para o estrangeiro, sendo que nas 3 primeiras semanas de julho, o volume despachado chegou a 172.600
700 toneladas, com a média diária registrando um forte aumento de 19,6% na comparação com o período correspondente do ano passado. Sem mais enleios nem devorteios, o que tem para ser contado é que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 18 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, e em todas elas a arroba caiu. Mais uma vez, a lista destas derriçadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui em São Paulo, onde a vaca foi derrubada para R$ 270, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No Espírito Santo, a queda foi geral, com o macho voltando para R$ 265 e a fêmea para R$ 255. Neste mesmo trieiro de morro abaixo foi o Triângulo Mineiro, que trabalha agora com o macho a R$ 280 e a fêmea a R$ 260. No norte das Minas Gerais, o boi piorou para R$ 270 e a vaca para R$ 265. No sul do estado, o macho foi rebaixado para R$ 277 e a fêmea para R$ 262. Em Goiânia, a capital do Goiás, os preços novos são R$ 275 para o boi e R$ 260 para a vaca. No sul goiano, o boi também está valendo só R$ 275. Na Bahia, caiu tudo no estado inteiro. Na região oeste, o macho desandou para R$ 262 e a fêmea para mixaria de R$ 242. No sul baiano, o boi escorregou para R$ 260 e a vaca igualmente para R$ 242. No sul do Tocantins, o macho retrocedeu para R$ 273. No norte tocantinense, o tombo foi só da fêmea, que não passa mais de R$ 245. Nas Alagoas, o boi recuou para R$ 295 e a vaca para R$ 275. No oeste do Maranhão, o fazendeiro está tendo de entregar a fêmea pela merreca de R$ 242. Em Marabá, no Pará, o macho desceu para R$ 270. No noroeste do Paraná, o boi se largou para R$ 300. No oeste do Rio Grande do Sul, a oferta menos ruim pelo macho é de R$ 10,85, o quilo vivo, ou R$ 325,50 por arroba. E em Pelotas, o macho foi cortado para R$ 10,65 o quilo, ou R$ 319,50 por arroba, enquanto a fêmea afundou para R$ 9,65 o quilo, ou R$ 289,50 por arroba. Embiquei no estradão com o sol já levantado, passando por riba do chapadão e da neblina formada no romper da madrugada, em fria manhã de agosto, e larguei a mula brasina na rédea solta, para ela mesma escolher a marcha do seu gosto para cumprir a nossa sina. E foi assim, no toadão macio de não cansar o peão na viagem, dia após dia, em aprendizado de camaradagem, que eu e essa minha montaria cortamos juntos o chão deste mundão do sertão, tocando em parceria a boiada, a lida e a vida. E eu vou aproveitar a recitação desta prosinha rimada para lembrar aos companheiros e companheiras que esta é e mais uma tantada delas, escritas pela minha própria mão, para fazer a celebração do amor e do apreço que a gente tem pela nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira, estão ajuntadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o amigo e a amiga que acompanham esta nossa falação aqui na televisão quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa pouca coisa mais do que meia arroba de boi na praça mais careira, podem ligar para mim mesmo, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E terminando mais uma função sempre daquele nosso jeito, com alegria e satisfação, a gente vai deixando o eito para levar a nossa cantoria para outras freguesias. Mas na despedida já fica prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.